A minha vida foi cheia de desgraças terríveis, a maioria das quais nunca aconteceu. Essa frase, ela é frequentemente atribuída a Michel de Montaigne, porque na sua obra Ensaios, ele fala que o medo, ele causa mais tormento do que o mal que se teme. Essa frase dele está diretamente relacionada com uma outra frase do Sêneca que diz que nós sofremos mais nos pensamentos do que na realidade. E ambas servem para nos mostrar o poder que os nossos pensamentos têm de nos tirar do presente e de nos fazer perder o hoje, que é a única coisa que a gente tem de real. Então, eu lembro, que uma das primeiras obras do Sêneca que eu li foi sobre a brevidade da vida, que também é uma das obras mais famosas dele. E nessa obra ele fala que não é a vida que é curta, nós é que a desperdiçamos, porque a gente não tem consciência do que a gente está vivendo. A gente vive na maioria do tempo perdido entre o passado, e o futuro, porque nós estamos imersos nos nossos pensamentos que nos fazem às vezes ficar preocupados com coisas que nunca vão acontecer e nos geram sofrimentos como se essas coisas que a gente imagina, elas de fato já estivessem acontecendo. Então, assim, trazendo questões da minha vida, eu já tive períodos da minha vida em que eu acordava de madrugada e eu pensava que ia acontecer algo de ruim com os meus pais e eu já sofria como se aquilo estivesse acontecendo, quando na verdade estava tudo bem com eles. E isso, me fazia perceber, o quanto que a nossa mente, ela pode nos destruir, o quanto que ela pode realmente assim, nos causar mal, simplesmente por a gente se deixar conduzir pelo pensamento, como se ele fosse algo concreto, quando ele não é, quando não existe evidência nenhuma de que algo de ruim vai acontecer. Então hoje eu queria aqui refletir com vocês a respeito desse assunto, sobre esse medo antecipatório, sobre essa fuga, dos nossos pensamentos, que podem nos levar para o passado, mas que geralmente nos levam para o futuro e nos causam, sofrimento, nos causam tormento, como se essas coisas futuras já estivessem acontecendo. Então, eu lembro, de um conto da Clarice Lispector, que ele faz muito tempo, que chama Amor. E nesse conto, tem a personagem principal lá, e ela vive no modo automático. E aí um dia ela tá voltando do mercado com algumas compras, e ela se depara com, ela tá no ônibus ali, e ela se depara com um cego mascando chiclete. E é uma figura muito, assim, se pensar, mas o que tem de mais nisso, Só que para ela, aquele momento ali que parecia não ter nada demais, trouxe ela para a realidade, fez ela, não, olha, você tá viva agora e você tá vivendo no automático, você só tá fazendo uma tarefa atrás da outra e tipo assim, você não tá vivendo de forma consciente da sua realidade. E quantas vezes nós não vivemos também dessa forma, só no piloto automático, só fazendo uma coisa atrás da outra, esperando as coisas acabarem, Então,
Eu lembro de uma entrevista, uma das primeiras entrevistas que o Clóvis de Barros ele deu no programa do Jô, que ele fala, né, que até os 13 anos, tudo que ele tinha feito na vida dele tinha sido feito esperando acabar. Então, ele ia para a escola esperando acabar, ele ia para o jogo esperando acabar, tudo ele fazia esperando acabar. E só que ele perdeu 13 anos, né, até ele se encontrar, né, até ele achar ali um momento em que ele não queria que passasse. Mas quanto tempo da nossa vida nós já não desperdiçamos, né, vivendo da mesma maneira, né, sempre esperando, quando eu acabar a faculdade, quando eu conseguir o meu emprego dos sonhos, aí sim eu vou começar a viver, aí sim eu vou curtir. E enquanto isso, você tá perdendo o que você já tem hoje, pessoas que você tem hoje, que você não tem garantia que você vai ter, né, mais para frente, ou a sua saúde, nada é garantido. Então, de que forma que a gente, né, tá vivendo, sabe? Será que a gente não tá tão preocupado que a gente tem perdido a única coisa que a gente tem de fato, que é o hoje? Então, que a gente, como que a gente poderia fazer, né, para resolver essa situação, né? Porque só filosofar sobre isso e continuar vivendo do mesmo jeito não adianta de nada, né? Então, como que a gente pode fazer para mudar isso hoje, né, na nossa vida? Bom, seria se ancorando no presente, né? Aquele que está ancorado no presente, que está vivendo o presente com consciência, ele não está perdendo a sua vida. Então, como a gente se ancora no presente? Existem exercícios, né, que podem nos ajudar a fazer isso. Por exemplo, quando você se percebe que você está imerso nos seus pensamentos, né, você fale 3 coisas, né, que você vê, que você sente e que você ouve, né? Então isso te ajuda a trazer para a realidade, para o que de fato está acontecendo e não para os seus pensamentos que já estão lá te fazendo viajar lá para muito mais para frente. Então se traga de volta para o presente. Qual a outra forma de fazer isso? É você entregar aquilo que não está sob o seu controle. Então, você se desapegar disso, você se desprender disso. E como que você pode se desprender daquilo que não está sob o seu controle? Que é o caso do futuro, né? O futuro não depende de nós, né? Então, como nós podemos nos desprender disso? Entregando esse controle, seja para Deus, se você acredita em Deus, seja para o universo, para o cosmos, para qualquer coisa que seja superior ao seu ego. Então, para aqueles que acreditam em Deus, né, a Bíblia ela tá cheia de exemplos sobre, né, como nós devemos colocar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, né, em Deus, né, depositar tudo ali em oração e entregar para Deus, porque Ele vai cuidar disso, né? E Jesus nos fala muito sobre isso também, quando, né, Ele diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Ele vai cuidar de si mesmo, né? Basta a cada dia o seu mal. Ele está sempre nos alertando para essa questão de volte para o presente, sabe? Viva o hoje. Porque o amanhã a gente nem sabe se vai chegar, né? Tem um outro versículo que diz, né? Quem é aquele que por mais que se preocupe, pode acrescentar ao menos uma hora que seja a sua vida? Nós não temos controle da nossa vida. Nós não temos controle do tempo que nos é dado aqui. Então, é por isso que o nosso tempo aqui é tão precioso e nós não podemos desperdiçá-lo como se não fosse nada ou deixar ele escorrer por entre as nossas mãos, né? Nós devemos usar bem o nosso tempo e usar ele
de forma consciente, sabe? Com presença, sabe? Sabendo o que a gente está vivendo. E coisas que são reais, não que estão só no plano dos nossos pensamentos. O que está acontecendo na realidade, hoje está tudo bem. Então por que você está se perdendo em preocupações sobre um futuro que nem chegou e que talvez nem chegue? Não vale a pena, sabe? Até quando a gente vai se deixar levar, se deixar conduzir, né? Deixar os nossos pensamentos conduzirem a nossa vida, ao invés da gente ter o protagonismo, né, na nossa vida. E a gente saber questionar e nos desvincular, né? Eu sempre falo isso, né? Sobre a importância de se desvincular dos pensamentos, de você se ver de fora dos seus pensamentos, para que você possa questioná-los, para que você possa buscar evidência se aquilo é real ou não, sabe? Se existe algo de concreto nisso, se isso é útil para você ou se é só uma perda de tempo mesmo, porque na maioria das vezes vai ser, né? Nós temos muitas crenças assim já enraizadas, né, nos nossos pensamentos que querem só nos puxar para baixo, né? Só querem nos fazer mal, né? Quando eu dei o exemplo, né, ainda de você pensar no futuro, quando eu conseguir um emprego, quando eu conseguir isso ou aquilo, aí eu começo a viver, ainda é ruim, né? É muito ruim, porque a gente tá perdendo hoje e a gente não sabe se esse amanhã vai chegar, mas ainda é enxergando o futuro de uma forma positiva. Só que na maioria das vezes os nossos pensamentos, eles vão nos mostrar o futuro de uma forma negativa, eles vão nos fazer nos preocupar com muitas coisas que ainda não aconteceram e antecipar medos que nunca vão se concretizar. Então é muito importante a gente estar vigilante sobre como a gente está vivendo, sabe? A gente está ancorado aqui no presente, nesse momento, agora, ou a gente está perdido nos nossos pensamentos, né? Porque se a gente souber viver bem o agora, se a gente souber aproveitar bem o momento presente, não importa quanto tempo nos seja dado nessa vida, a gente vai ter vivido tempo o suficiente. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, se inscreva no canal, curta, compartilha com quem mais você acha que possa gostar. E é isso.